Aí a gente está aqui, buscando ar. Eu não vou perguntar quantas pessoas estão sem ar aqui, porque seria covardia. É uma busca de ar, de vida. E os suicídios crescendo, 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 crescendo. Eu particularmente venho falando nisso há anos. Quem acompanha ali o meu site, nos últimos 20 anos de texto, vai ver isso. Lá atrás, em 2001, 2002, 2003, o que eu estava dizendo é que a depressão e o pânico dariam lugar a uma geração que se mataria por não aguentar, sob hipótese alguma, qualquer que fosse a tentativa de existir no meio de uma agonia inexplicável, não pontuável, não tópica, indefinível, insuportável. É quando chega aquele momento kierkegaardiano de ser, quando ele disse que a pior coisa que você conhece na vida é a morte, você quer viver. Mas quando a pior coisa que você conhece na existência é a vida, nesse dia você quer morrer. E é o que a gente assiste crescentemente. A existência não tem mais na vida o seu grande prêmio. Por isso, existir com essa vida que nos é proposta emula cotidianamente uma estranha, inexplicável, latente vontade de morrer. E vocês sabem que eu não estou falando nada que a maioria aqui já não tem experimentado no coração e na mente. Eu sei. E o que a gente vai fazer? Por exemplo, no meio cristão, é onde a quantidade de suicídios vem aumentando mais do que em qualquer outro ambiente da Terra. Aí você pergunta, por quê? Porque tudo que os cristãos tinham era a esperança da igreja. A igreja vai ganhar a minha cidade. Nós vamos reinar em glória. Vamos eleger a maior quantidade possível de representantes e vamos mudar a cidade, o estado, o país, o mundo, pelo menos o ocidental. E deu no que deu. Aumentaram em número, mas seus filhos estão se matando, suas mulheres estão se suicidando. E aqueles que são mais sinceros, mais honestos, olham para o cristianismo e veem a falência dele, a morte dele, como ele acabou. Não porque tenha desaparecido, mas porque deixou de ter qualquer poder de encantamento sobre a humanidade ocidental. Nós vivemos na sociedade líquida, num mundo pós-cristão. E aí esses que tinham toda a sua esperança nesse cenário, o viram se transformar em algo enlutado. Assistem hoje o funeral das esperanças fundadas no poder que a religião e o cristianismo poderiam oferecer no ocidente da Terra e estão vendo que dos maiores líderes mundiais até aqueles pastores da sua vizinhança, ou eles, ou suas esposas, ou seus filhos, estão se matando num significado quantitativamente estatístico infinitamente maior do que o revelado, porque como isso é tabu, é completamente camuflado, o máximo possível.
mas dificilmente as coisas se camuflam para mim, eu fico sabendo de quase tudo. E a angústia enorme de ver esses crentes sem esperança nenhuma para viver, sem sentido. Se distraem nos cultos, mas não tem nenhuma emulação que fortaleça de fato as suas vidas. Eu me lembrei que tem tempo para acabar. Mas eu ainda tenho mais 35 minutos. Sociedade líquida. E o que é que diz a outra parte? Esperança sólida. Esperança sólida é o que me visitou. Eu não vim aqui falar nada que seja uma teoria. Eu vim aqui falar de algo que é concreto dentro de mim, de um desassombro crescente, de uma certeza que venha o que venha, enquanto eu viver nesse mundo, em nome de Jesus, eu vou atravessar. Eu vim aqui falar de uma fé que não é uma especulação, que não se fundamenta em nenhuma estrutura absoluta da razão, que está para além de toda e qualquer explicação ou justificação, que se ancora em dimensões infinitas, das quais ninguém vai poder me desancorar nesta vida. Uma vez dito isto, eu vou ler o texto que eu quero ler, que é para a gente poder encerrar. Aí você diz, foi isso que eu vim fazer aqui? Sinceramente, eu espero que não. Abra comigo o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22, que diz, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Às 10 horas da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas do mar. À noite, na escuridão, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, se és tu sobre as águas, se és tu sobre o mar, se és tu sobre a liquidez, manda-me ter contigo, andando por sobre o líquido. E Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, botou o pé na água e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na conjuntura, na força do vento, no ambiente, nas circunstâncias, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha aqui para mim. Mais do que nunca, em qualquer outra fase da história humana, esse episódio do Evangelho se transformou numa palavra, metáfora profética de fé, de aplicativos espirituais, existenciais, psicológicos e de todas as outras naturezas que você queira, porque nunca antes na história humana nós todos estivemos no mesmo barco. A gente está no mesmo barco, na mesma noite escura, com as mesmas angústias, com a mesma falta de perspectiva, com os mesmos medos, com o mesmo sentimento de abandono, de solidão, de angústia, de pânico, de desesperança. Nunca antes estivemos juntos no mesmo barco, dividindo e compartilhando as mesmas agonias, as mesmas impotências quanto hoje e quanto agora. E isso só está começando. Os meus filhos terão que viver num futuro adiante ainda inimaginável e os meus netos aquilo que é mais inimaginável do que se possa buscar conceber o inimaginável em si. A humanidade no mesmo barco, nós todos no mesmo barco, na mesma noite, na mesma liquidez, com os mesmos pavores, e mais do que isso, quando Jesus se manifesta entre nós, o medo deturpou tanto a nossa percepção, a escuridade tornou todo e qualquer discernimento tão completamente difuso, que até a manifestação de Jesus não está sendo vista nem compreendida por nós, porque não parece com o que imaginávamos que seria. Como diz aqui o Evangelho de João, no capítulo 6, narrando o mesmo episódio, diz que eles deixaram para trás, do outro lado, pé de Tiberíades, um barquinho para Jesus, quando quisesse entrar nele, e remar na direção deles, de modo que eles tinham instituído a manifestação de Deus, eles tinham formatado a manifestação de Deus, eles tinham condicionado como Deus viria e como Deus seria, eles tinham botado Jesus dentro de qualquer que fosse o box no qual ele não caberia. Eles tinham deixado um trajeto, eles tinham construído uma imaginação, uma escatologia da volta de Jesus para eles. Aí Jesus se manifesta fora de todos os padrões e de todos os condicionamentos por eles estabelecidos, e eles olham e dizem: é um fantasma. Que é o que eu sinto na minha carne, na minha pele, todo dia. Pregando Jesus com a cara de Jesus, apresentando Jesus para essa geração como ele é. E vejo a grande maioria dizendo: não, o Caio está falando de uma fantasmagoria, Jesus é outro. E quem quer que pense que ele virá no barquinho deixado para ele remar, na escatologia daquilo que você planejou, nos esforços que você imaginou que seriam aqueles que Deus faria para vir na sua direção, vai morrer na agonia de não ter o discernimento da sua manifestação. É um fantasma.
Aí Jesus diz: não temais, andando por sobre a sociedade líquida. Jesus dizendo para Zygmunt Bauman: calma, eu estou aqui. Para o Harari, Sapiens, Homo Deus, 21 conselhos para os que vivem nesse mundo que está acabando. E Jesus diz: quem diz a última palavra sou eu, andando por sobre a sociedade líquida, andando por sobre o mar, na direção deles. E eles, condicionados, não enxergavam a manifestação do Evangelho, da Boa Nova, da graça que os salvaria do pânico, da travessia angustiosa que eles não sabiam fazer. Não temais, tem de bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Não tenham medo. Eu estou aqui. Tem gente que pensa que alguma coisa aconteceu com Jesus porque a inteligência artificial é um fato irreversível. Eu vou a alguns ambientes de questionamento mais acadêmico e fico vendo as pessoas criarem as alternativas, dizendo: mas e se acontecer isto? Ou e se o universo tiver tais desdobramentos? Ou e se houver vidas paralelas? Ou e se... Eu fico ouvindo tudo aquilo e o Evangelho em mim, desculpa, tem resposta para tudo. Não temais, tem de bom ânimo. Sou eu em qualquer mundo, sou eu na terra, na montanha, na caverna, à beira-mar, sou eu andando sobre o mar, andando sobre a liquidez de qualquer tempo, de qualquer hora ou de qualquer geração. É um fantasma. Tem muita gente aqui completamente só e perdida, porque todas as respostas que ouvem na igreja ou na religião não respondem à angústia da liquidez da existência. Estão perdendo a fé, achando que o Evangelho não tem respostas. O que não tem resposta é a religião. O Evangelho terá resposta sempre, neste tempo ou em qualquer mundo ou geração. Não tem mais. Sou eu, atravessando todos os mares. Então Pedro disse: és tu, deixa eu ir também. E Jesus disse: vem. Aí ele botou o pé, olhando para Jesus. E aí o pé direito segurou. Aí ele botou o esquerdo, olhando para Jesus. E o esquerdo segurou. Aí ele foi. Maravilha. Ai. Uma onda bateu aqui, molhou um pouco a bunda dele. Aí ele já deu uma volta. Meu Deus, eu estou andando sobre o mar. Socorro! Socorro! Aí Jesus vem, estende a mão e diz: homem de pequenina fé, por que tu duvidaste? Vem para cá. E o colocou sobre as águas e disse: só me segue.
e andaram na direção do barco. Jesus entra e pega a mão desse discípulo e diz: fica aqui, mas comigo a terra e a água são a mesma coisa. As trevas e a luz são a mesma coisa. O tudo e o nada são a mesma coisa. Se tu creres, todo o ambiente terá chão para ti. Não temas, sou eu, em qualquer mundo, em qualquer circunstância. Olha, eu pensei que eu ia morrer com 30 anos de idade. Os meus filhos sabem disso, todo mundo que me conhece sabe disso, porque o encontro com o Evangelho foi um negócio tão poderoso que eu tinha até aquela infantil ambição espiritual de uma pessoa apaixonada por Jesus, que queria mais ou menos morrer na idade dele. Olha só. E olha eu fazendo filho. Com 32 já tinha 4. Fiz até vasectomia. Senhor, estou aqui. Agora, aos 65, a caminho dos 70, eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a chegar aos 90. Quero entrar, assim, no meio dessa sociedade líquida. Quero dialogar com as inteligências artificiais mais supremas. Quero estar aqui quando a desesperança humana for absoluta. Quero estar aqui quando a religião tiver caído no desuso, só usado por aqueles em estado de absoluta alienação. Quero estar aqui quando as psicologias encontrarem seu teto total. Quero estar aqui quando os recursos humanos falharem. Todos. Quero estar aqui quando a constatação seja essa que faça homens desmaiarem de terror. Quero estar aqui para dizer: não temais, sou eu. Olhem para mim e andemos juntos sobre as águas. Quero estar aqui para ser amigo dos meus netos e, se possível, dos filhos dos meus netos. Quero estar aqui para gritar para gerações vindouras que ele não é uma fantasmagoria do passado. Se nós não o condicionarmos, ele chega soberano na nossa vida e se torna o ânimo da nossa existência, o poder para andarmos sobre a liquefação da vida e para ser a paz de todos nós. Não importa o que aconteça, não importa o que venha. Mas se eu não estiver aqui, eu só peço a você, em nome de Jesus, não tenha medo de nada. Não afogue pela observação das circunstâncias ou das conjunturas. Olhe para quem pode manter você andando sobre as águas desse tempo e dos tempos futuros. Aí você me pergunta: e o que mais que você vai dizer? Tchau. O resto é com vocês.